muito assim, são menos de 20 pessoas, uma turma bem, pouca gente, tá? Então eu queria que a gente levasse isso mais como um bate-papo, mais como uma troca mesmo, um bate-papo, do que uma palestra, uma coisa mais quadradinha, tá? Então eu vou falar de alguns pontos, vou falar um pouco sobre o conceito do Lean Startup, e a ideia é que também eu vou dando para vocês aí, orientando vocês de quais são as coisas que você tem que produzir, para que você saia do outro lado, tá? E como fazer isso, tá? Então a gente vou tentar seguir esse ciclo de conceito e aí a gente vai, à medida que for passando o conceito, quais são as coisas que vocês realmente têm que se preocupar, que vai ajudar vocês no sentido de drivar o trabalho de vocês para o desafio, tá bom? Então sintam-se em casa, tranquilos aí, vamos tentar fazer isso um bate-papo bem legal. Preparei alguns slides aqui e eu vou compartilhar com vocês, na sequência eu compartilho com vocês o PDF também. Eles já receberam o PDF ainda não, Matheus? Não, né? Ainda não, só após a palestra. Só um minutinho, então aqui eu vou compartilhar. Legal, galera. Vamos lá, então. Então a ideia de hoje é falar um pouco sobre a metodologia Lean Startup, né? E vamos falar sobre a de metodologia mesmo, que é um método, não é só um conceito, não é só um valor, tá? Aí, assim, a minha carreira, ela está muito ligada a esse universo do Lean Ágil, né? Eu trabalhei muito tempo como desenvolvedor de software, um arquiteto de software, e sempre muito na liderança de times, né? E aí acabei migrando para uma área mais corporativa. Continuo trabalhando, e assim, adoro gamificação. E essa parte do conceito, assim, Leanception, Lean Startup, na verdade, ele traz consigo uma coisa muito legal, que é a cultura de experimentação, né? A gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente também. Então, para mim, eu usei muito Lean Startup. Eu tive startups também já e tive a oportunidade de aplicar Lean Startup em casos próprios mesmo. E também eu trago essa visão de Lean Startup para o universo corporativo, né? Ou seja, essa cultura de experimentação proposta pelo Lean Startup, só que aplicado num contexto de empreendedorismo interno, né, de uma empresa. Hoje eu sou Agile Coach na B3, né, especialista em Agile lá dentro, e também dou aula no MBI da UFSCar, tanto em Design Thinking, como Leanception, como Lean Startup, Scrum, enfim, esse universo aí, tá? Então a minha formação vem desse segmento, tá? A ideia de hoje é falar um pouco disso e dar algumas dicas de como vocês conseguem, de repente, acelerar aí a ideia de vocês nesse curto espaço de tempo. Então, assim, primeira coisa que acho que eu vou chover um pouco no molhado, mas é importante, né? Startup, em essência, na verdade, é uma instituição que é feita para você falhar rapidamente e aprender mais rápido ainda, né? Então, quando você fala de startup, a gente fala de uma empresa feita voltada para a experimentação e para aprender tentando e testando, tá, gente? Então, é um tipo de empresa que ela é construída, ela é concebida sob um cenário de grande certeza. Às vezes a gente está querendo algo totalmente novo que ninguém nunca fez, e aí você precisa de alguma coisa para te drivar e te orientar nesse sentido, para você não ficar perdido. Então, quando o Eric Rice criou esse método, ele na verdade veio de boas práticas que vários empreendedores vinham praticando e agrupou isso e concebeu sob a ótica de Lean Startup. Mas então é um conjunto de boas práticas e que hoje é quase que uma filosofia, tá? E aí, se você para pensar, uma startup ela é extremamente enxuta, a gente tem pouquíssimas pessoas, a gente tem recursos muito escassos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem pouco espaço. O aprendizado tem que ser algo muito valoroso, né? Então, tudo que a gente faz gira em torno de aprender. Então, quando o Eric Rice criou o Lean Startup, foi justamente para otimizar a aprendizagem. Aprender em relação ao quê? Em relação ao negócio, em relação ao que realmente é valor, o que eu estou gerando de valor de verdade, e fazer com que eu consiga errar de maneira em interações mais curtas, né? Aprender de maneira mais rápida, se precisar errar, e aí que isso me reabasteça rapidamente e eu consiga evoluir mais rapidamente ainda, tá? E aí, né, óbvio, né, que não tem uma visão de glamour, né? A gente sempre pensa em startups como algo glamouroso, mas na verdade é mais ou menos o aviãozinho ali, o avião caindo ali super
velhinho andando, deu pau no motor, tem alguém empurrando ali a hélice, né? Para fazer a coisa pegar. E é isso, cara. Acho que um negócio legal de startup, de criar uma solução dessa, é que a gente faz um pouco de tudo, né? A gente fala muito de profissional, de profissional em T, né? De você ter profissionais que fazem, que conseguem ter conhecimento mais abrangente em várias coisas. O cara conhece um pouco disso, um pouco daquilo, vendas, desenvolvimento e tal. Eu acho que quando você vira empreendedor, você acaba tendo que se desenvolver em várias dimensões que você nem pensava que você ia ter que se desenvolver. Isso é uma coisa muito legal, né? E aí é óbvio, né, que o índice de sucesso é altíssimo, né? A gente tem muita gente não consegue avançar. E aí tem vários sites que agrupam esses grandes os grandes casos de sucesso, né? E assim, mas o interessante é você ver que quando você olha para esse post-mortem, né, faz um cold case aí do por que elas falham, você vê que tem, assim, as duas principais causas geralmente estão ligadas à ausência de necessidade do mercado e quando acaba a gasolina, acabou o dinheiro. Então, como é que a gente otimiza isso? E como é que a gente tenta ajustar o foco naquilo que realmente meu cliente precisa, naquilo que realmente o mercado pede, né? E aí, com esse intuito, o Rise criou o método Lean Startup. E é um método científico mesmo para a gente rodar startups e lançar produtos, serviços, enfim, né? E aí, isso é mais, assim, se você fosse resumir o método, né? É mais ou menos como ter uma ideia original, refinar essa ideia e testar ela ao longo de vários experimentos controlados de forma rigorosa. Tá? Então, o que ele propõe, isso não é nada tão novo assim. O método científico já era isso, né? Já é isso, na verdade. Se você olha para a academia, olha para o método científico, a gente já faz isso há décadas já, né? É muito, muito mais do que décadas, né? Então, assim, se você para pensar, o que ele fez é trazer esse conceito para fora da academia, né? E aí, é muito legal a história do Rise, quem puder ler depois o livro é interessante, porque ele fundou uma startup de realidade virtual, né, que é a IMView. Quando você uma rede social, na verdade, onde você consome virtual, né? Você tem um avatar seu, você pode e aí a questão toda é que você compra uma série de acessórios. E essa rede ficou muito conhecida lá fora porque o grau de definição dos avatares é muito bacana, assim, né? E você compra vários acessórios, e tal. Então virou meio que teve uma época que isso virou uma febre, né? Mas o legal é que o processo que ele usou para chegar nesse modelo veio de vários insucessos até ele chegar no modelo que parou de pé. E aí ele foi compilando isso num livro, né? Foi lançando vários posts e isso depois acabou desaguando no Lean Startup. E aí ele rodou em um monte de... Hoje é uma figuraça e tem vários livros legais dele publicados. Mas se você olhar para a essência do Lean Startup, o que você encontra lá? Tem 5 princípios fundamentais, né, da Lean Startup. Eu vou abordar rapidamente cada um deles, porque a ideia não é dar muita profundidade nos princípios, eu quero que mais que vocês entendam esses princípios, né? Porque isso tem a ver também com empreendedorismo intra ou não importa. E essa figurinha, adoro essa figurinha aqui, porque ela tem um cara vendendo guarda-chuva e eles perguntam, né? Poxa, será que de repente eu preciso de um novo modelo de negócio e tem um meteoro caindo na cabeça do cara? Que é mais ou menos quem está vivendo, né? Você pega aí, por exemplo, pega as fintechs, né, que estão até hoje aí coexistindo nesse momento aí de fazer, de atuar no meio de algumas transações, né? E aí quando você pega agora aí o Banco Central flexibilizando as transferências, criando programas aí para que a gente tenha a transferência em tempo real, final de semana e tal. O mercado muda muito rápido, as coisas mudam muito rápido, e aí se você a todo momento a gente já está se perguntando se aquilo que a gente está fazendo realmente ainda é relevante, né? Então, o primeiro princípio é empreendedores estão por toda parte. Então, o que isso quer dizer, né? Que você pode empreender em qualquer lugar. Você pode empreender, seja isso dentro de uma empresa, seja fora de uma empresa, seja trabalhando num coworking. Então, assim, a gente tem que tirar aquela visão que empreendedor tem que estar dentro de uma incubadora ou só dentro de uma garagem. A gente empreende de onde dá. E isso é uma coisa que cada vez mais, assim,
a gente percebe que, ainda mais com o crescimento de pandemia, né? Você percebe que muita gente está se lançando no mercado, está criando produtos novos, treinamentos novos, conteúdos novos. Então, esse músculo de você fomentar o empreendedorismo e você cada vez tornar isso cada vez mais comum é uma coisa que está acontecendo. Você pega o volume de startups no Brasil, como vem crescendo nos últimos anos, né? Cresceu muito já. E aí, quando a gente o segundo princípio da startup é que empreendedorismo é gestão, ou seja, não dá para você abrir um negócio, abrir uma startup, por exemplo, empreender numa startup, sem ter gestão. Você precisa de um mínimo de gestão ali, adaptado ao seu tamanho, né? Mas tem que existir, eu tenho que ter um mínimo de controle de pessoas, de caixa, de produção, eu tenho que ali também me balizar por algumas metas, alguns resultados. Então, eu tenho que ter um modelo de gestão extremamente enxuto, mas eu tenho que ter um modelo de gestão. Eu não posso só rodar de maneira solta, né? E aí, esse é um ponto muito importante, o terceiro princípio, que é a aprendizagem validada. E isso, para vocês, talvez seja, nesse momento, a coisa mais importante, né? O negócio ele tem que ser feito para parar de pé, né? E aí, quando a gente fala de validar a aprendizagem, o que que é? O que que é uma aprendizagem validada? Eu definir uma hipótese e criar experimentos para validar aquela hipótese. E olhar para esse experimento, extrair dali algumas métricas que fazem sentido, né, que são acionáveis, para poder dizer que se minha hipótese ela faz sentido, se ela foi positiva ou negativa. E a partir disso eu tomar uma decisão se eu quero ou não mudar o meu negócio, mudar o meu foco, tá? Então a aprendizagem validada é isso. E aí quando você olha para o contexto do Lean Startup, é a coisa que se dá mais valor à aprendizagem validada. Que é aprender rapidamente, mas com evidência, com métrica, tá? E aí, quando a gente fala em startup, tem lá o ciclo muito conhecido, né? Que é construir, medir e aprender, né? Eu sempre vou estar fazendo isso, estar construindo, medindo o resultado e aprendendo de maneira cíclica. Depois, lá na frente, eu vou falar um pouquinho disso. E aí, contabilidade para inovação, né? Isso também é algo importante, né? Eu tenho que entender, na verdade, que é, assim, quando eu olho para o meu progresso, eu tenho que definir alguns grandes marcos de aprendizagem, na verdade. O que eu quero descobrir até tal data? Aonde eu quero... Porque no fundo, a gente está... Quando você está lançando um negócio totalmente inovador, todo novo, de repente, que ninguém nunca fez, ou que é alguma coisa que, da forma como está sendo feita, nunca foi produzida antes, eu tenho que, pelo menos, criar grandes marcos de aonde o que eu quero descobrir até tal data. Então, esses marcos de aprendizagem me ajudam a entender o que eu tenho que produzir em termos de protótipo, às vezes, né? Então, quando a gente para olhar um pouco para MVP, depois a gente vai falar sobre isso, o MVP, na verdade, gente, ele é um instrumento para quê? Para eu validar a hipótese. Eu tenho algumas hipóteses no negócio, eu crio um produto mínimo viável para validar essas hipóteses e já lanço no mercado, para coletar feedback e aprender com isso de maneira mais rápida. Então, o intuito, na verdade, de você ter um MVP, fundamentalmente, o que que é? Para você validar as hipóteses que são fundamentais do teu negócio, do seu modelo de negócio. E aí é importante, o que que é muito importante, né? Às vezes você vai ter hipóteses que você vai, de repente, olhar para ela e falar, putz, isso não deu certo. Essa é uma hipótese que não era verdadeira. E beleza, mas o que que eu aprendi com isso, né? Que tipo de feedback eu estou colhendo do meu cliente, né? Então, você tem que se preocupar em validar de maneira olhar para esse universo que você está entrando como solução e de maneira bem simples e direta encontrar formas de validação, e sempre colocando sempre com o cliente no centro, né? E aí o ciclo construir, medir e aprender é o que a gente sempre vai fazer. A gente vai seguir esse princípio de maneira iterativa. Então, o meu MVP, a primeira vez quando eu lanço um MVP, eu tenho um ciclo de aprendizagem. Qual vai ser esse ciclo? Vai ser um ciclo de 2 semanas, um ciclo de 1 mês, um ciclo de 2 meses? De quando em quando que eu vou olhar para minhas hipóteses, vou medir, vou olhar para minhas hipóteses, vou descobrir e vou aprender. E vou pivotar se eu precisar, mudar de opinião, né? Então, isso é uma coisa que para você tem que estar muito claro, né? Assim, como é que eu vou fazer para me guiar, para descobrir e para validar a minha aprendizagem. Qual ciclo faz sentido para o meu negócio? E aí a gente chega no MVP, que é o produto mínimo viável.
Tem uma coisa muito legal, né? Deixa eu ver, eu queria achar aqui um slide do Paulo Caroli. Paulo Caroli que ele criou um método chamado Lean Inception, né? Eu vou abrir um pedacinho do livro dele aqui que eu acho muito legal e ajuda a conceituar um pouco essa questão do... Só um pouquinho. Kindle. Um segundinho, gente. Aqui. Beleza. Depois eu quero que vocês... Eu vou passar para vocês aqui um link agora. Deixa eu pegar aqui. No chat. Beleza. Vou colocar no chat um link para vocês depois vocês explorarem, tá? E eu quero pegar um pedacinho desse cara aqui, eu vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês. Tá aqui, tá? Aqui, né? Então, quando a gente pensa no MVP, a gente está olhando para que contexto, né? A gente está olhando para... A gente primeiro pensa nas hipóteses que a gente quer validar. A gente pensa em quais métricas a gente vai usar para poder medir validar essas hipóteses. E isso deve drivar a nossa decisão sobre como deve ser composto o nosso MVP. Mas na prática, o MVP ele tem que ser uma fatia, não só daquilo que é base. Eu tenho que criar uma experiência positiva para esse meu cliente. Então ele tem que ter quando o Carol criou essa visão das pirâmides aqui, que eu gosto muito dela, que é factível, valioso, usável, uau, né? A gente tem que sair dessa... O MVP não é só o factível, aquilo que é mais fácil fazer. Ele tem que ser uma fatiazinha, tem que ser factível, mas tem que já gerar algum valor. Tem que ser usável, ou seja, ele tem que gerar algum tipo de experiência positiva no teu cliente. Então ele tem que permear um pedacinho de cada item dessa pirâmide, tá? Quando você olha tudo isso aqui, né? Você pensa um pouco também na questão da geração de valor, né? Deixa eu mostrar para vocês uma outra imagem que eu gosto bastante também. Espera aí. Que é essa imagem aqui, olha. Só um minutinho. Acho que tá aqui mesmo. Essa aqui. Tá aqui. Essa imagem eu gosto bastante dela também. Tá? Então, quando você pensa em um produto mínimo viável, pensa no seguinte, tá? Eu tenho que me preocupar com a geração de valor na experiência do meu cliente. O que difere eu construir um produto mínimo viável de eu construir um produto normal? Então, se você para pensar um pouquinho na fabricação de um carro, né? Assim, o cliente ele quer mobilidade, por exemplo, tá? Se eu for construir um carro, se eu entregar uma roda para o meu cliente, ele vai fazer alguma coisa com uma roda? Dificilmente fazer uma coisa. Entregar duas rodas? Também não. Se eu entregar um chassi para ele, também não. Se eu entregar um carro, ele fica super feliz. Mas para ele chegar no super feliz, as entregas que eu vou ter intermediárias aqui, elas não vão ser para nada, não ativam valor nenhum, né? O MVP, ele tem que desde o começo entregar algum tipo de valor. Ou seja, meu cliente quer mobilidade, por exemplo. Se eu entregar um skate, eu vou entregar para ele algum tipo de mobilidade? Bom, é um tipo de mobilidade ainda que, se para pensar, ela é extremamente
gera um valor altíssimo? Talvez não, mas já é mobilidade, já facilita um pouco a minha vida. Isso pode evoluir para o patinete, e quando eu evoluir para um patinete, eu vou estar entregando mais valor? Com certeza. Depois eu posso evoluir isso para uma bike, e a bike ela vai entregar mais valor que o patinete? Com certeza. Depois eu posso evoluir para uma moto isso. E a moto, cada vez mais entrega valor, até chegar no carro. A diferença de uma abordagem para outra é que na de baixo eu entrego valor desde o início. Então, quando a gente fala de MVP, a gente fala muito desse conceito de entregar valor desde o princípio, tá, gente? De você começar entregando algum tipo de valor e criar uma experiência wow, né? Meu cliente tem que, de uma certa maneira, se apaixonar pela ideia. Depois eu vou passar um link para o YouTube aqui, para um vídeo no YouTube, para vocês verem depois, tá? Não é agora. Só um minutinho, vou compartilhar, vou colocar no chat aqui, tá? Que é sobre o MVP. Esse caso do MVP do Dropbox, ele é bem emblemático, né? Aqui, quem lembra, alguém aqui lembra do lançamento do Dropbox? Pode falar, galera. Eu lembro, mas enfim, vamos deixar a galera aí. Aí, ó, a Aline. Vai lá, Aline. Compartilha aí, fala um pouquinho então aí. Como é que era, se você pegou o comecinho, os primórdios do Dropbox, como é que era a visão inicial do Dropbox, o começo dele? Só um minutinho, gente, espera aí. Não quer falar? Todo mundo muda aí, gente, vai. Eu vou comentar um pouquinho e aí vocês comentam em cima. Então, o Dropbox nada mais é do que um drive na nuvem, né? Então, quando ele foi lançado, lá nos anos 2000, né? Ele era uma coisa muito... Era como ter realmente um drive na nuvem. Ele era um diretóriozinho que você tinha um URL, você fazia um login e você tinha um drive e você subia os arquivos lá. Simples assim, não tinha mais nenhuma funcionalidade. E assim, o que estavam propondo? Eles queriam descobrir. Se eu tirar o armazenamento local para o Nanu e mover ele para a nuvem, isso gerava valor para os clientes, né? Só que isso numa época que a conexão era muito limitada, né? E eles perceberam que isso, para uma fatia de clientes, fazia muito sentido. E aí eles lançaram uma versão muito básica, mas que já permitia subir arquivos na nuvem, e foram melhorando esse produto até chegar no modelo que ele é hoje. Mas a primeira versão era quase um FTPzinho, só que com interface gráfica no browser, né? Muito simplesinho, muito simplesinho. O próprio Groupon, né? O Groupon também tem um caso muito legal de MVP. E esse MVP deles, eles usaram uma técnica chamada Mágico de Oz, que é muito legal. Então, o Groupon, quando ele foi criado, eles pegaram o WordPress. Quem conhece o WordPress aqui? Para publicação de blog e tudo mais. É um engine muito simples para você publicar conteúdo na rede, né? Era um WordPress. Cada promoção era um artigo. E aí, quando o cara clicava no botãozinho quer um voucher, ele recebia o voucher alguns minutos depois, não era imediato. E, na verdade, quando ele clicava no quer um voucher, o cliente clicava no quer um voucher, ia um e-mail para o pessoal do Groupon, alguém manualmente pegava lá o e-mail da pessoa, gerava o voucher na unha, colocava no e-mail e mandava para a pessoa. Então não era um engine de criação de voucher no começo. Era alguém lá atrás. A impressão para o cliente é que era automático. Por isso que a gente chama de mágico de Oz, né? Mas na prática não era nada automático. Por quê, gente? Por que isso é importante? Porque eles queriam validar a hipótese de valor. Será que faz sentido eu pegar e lançar um produto de um serviço de cupons, né, online? Será que isso vai ser atrativo? Para que eu vou criar um engine super complexo se para validar a hipótese eu não preciso disso? E eu quero gerar eu consigo fazer as mesmas coisas, às vezes eu consigo gerar uma experiência muito similar a que eu quero gerar no meu cliente com muito menos. Então, quando a gente pergunta do MVP e tenta enxugar ele ao máximo, é porque, para validar a hipótese, o que você realmente precisa? Mas gerando para o cliente um feeling legal.
Tipo, o cara lá do Groupon, o cara que era cliente do Groupon nessa época, ele recebia o voucher. Demorava talvez 5 minutinhos para receber, demorava. Mas isso não afetava tanto a experiência do cara. Para o cara era transparente. Então, esse é um pouco assim do conceito de, quando for pensar no MVP, tentem abstrair da complexidade. Pensem na validação, pensem na experiência, mas tentem fugir da complexidade no primeiro momento. Aonde você puder fugir da complexidade, fuja da complexidade e tentem resolver de maneira simples. Mesmo que ainda não gerando uma experiência super positiva, mas que gere uma experiência positiva, né? Gere um fator wow aí. Né? Legal. E aí quando a gente pensa no MVP, o maior foco é validar hipóteses e gerar aprendizado. Eu quero aprender e rapidamente descobrir se estou indo para o caminho certo, né? E aí o que nos leva assim a uma questão fundamental, né? Quais são as hipóteses? Tudo gira em torno de hipóteses, né? Então a gente tem, deixa eu voltar um pouquinho, a gente tem aqui, quando a gente fala de hipótese, a gente tem... Se você for para os slides, se foi, Vou não está compartilhando a tela. compartilhar aqui, só um minutinho. Vamos share aqui. Obrigado. Quando a gente vai para as hipóteses, a gente tem algumas hipóteses que são fundamentais, né? Que a gente chama de hipóteses de salto de fé, né? Leap of Faith Assumptions, né? E por que elas são hipóteses fundamentais? Porque eu construo o meu negócio em cima daquelas hipóteses. E eu quero validar. Aquilo aqui é o pilar que sustenta a minha solução, tá? Então, são aquelas hipóteses que viabilizam o negócio. E óbvio, né, que eu posso depois, se eu precisar, eu posso quebrar em hipóteses menores, né? Mas, em essência, tem dois tipos de hipóteses que são assim, aquelas que a gente não tem como não olhar. A hipótese de valor, ou seja, será que o que a gente está propondo como solução tem valor? Realmente é relevante? E a hipótese de crescimento, que é assim, o que vai fazer, qual é a hipótese que sustenta o meu crescimento? Né? Que tipo de assumption, né, de premissa que eu estou adotando e que me direciona rumo ao crescimento? Ou seja, o que é aquilo que eu estou entendendo que vai me levar ao crescimento? Né? Qual é essa hipótese? Porque eu preciso saber, se eu estou dizendo que o meu negócio tem potencial de crescimento, e vou dizer uma coisa para vocês, quando a gente olha para captação de recursos e tudo mais, entre as principais perguntas que os caras fazem para avaliar a startup, uma delas é potencial de crescimento. E o potencial de crescimento está ligado à hipótese de crescimento. Então, você tem que questionar para ver será que aquilo que eu estou... qual é a base para eu poder entender que eu realmente vou crescer, né? Aí tem a hipótese de cliente, que é assim, realmente, para qual cliente, ou perfil de cliente, ou segmento de cliente estou direcionando o meu serviço, o meu produto. Será que eu tenho que validar isso? Será que é realmente ele que vai consumir? Será que ele está consumindo? E a hipótese de problema, que é a última aqui, é só para saber se eu realmente estou resolvendo o problema certo. O problema que é realmente relevante. Desses quatro tipos de hipóteses que eu falei agora para vocês, hipótese de valor e hipótese de crescimento são aquelas que, nossa, não tem como a gente não pensar neles, tá? Nesse tipo de hipótese. Então, assim, o que fica já para vocês aí de to-do, tá? A gente vai fazer hoje, não vai fazer dentro aqui do bate-papo nosso, mas é um to-do para vocês. É definirem a hipótese de valor e a hipótese de crescimento. Qual é a hipótese? Em cima do que eu estou embasando que eu entrego valor? E aí eu vou ter que validar essa hipótese. O que eu estou entregando de valor para o meu cliente? Qual a hipótese eu estou assumindo? E aí também a hipótese de crescimento. Qual é a minha hipótese que me leva a crer que eu vou realmente crescer? Que crescer em sentido não só de faturamento, crescer em termos de adoção mesmo. Né? E aí quando a gente pensa em como formular a hipótese, eu trouxe para vocês aqui um templatezinho bem simples, tá? Acreditamos que a hipótese, entre parênteses, irá resultar em quais consequências e saberemos que tivemos sucesso quando, quais resultados eu estou esperando. Então, esse templatezinho aqui vai ajudar vocês a criar as hipóteses de valor e de crescimento. Tudo bem, gente?
bem simples, bem direto. E pensem naquelas hipóteses fundamentais, né? Que em cima delas é que a tua solução está sendo construída. Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês pensem com carinho. Não é hoje, né? Mas aí amanhã, nos próximos dias, é uma coisa que vocês precisam realmente se debruçar um pouquinho para pensar. Júlio, Pode falar. tem um exemplo? Posso. Por exemplo, acreditamos que aí tem a hipótese, né? Irá Vamos pegar um caso de vocês. Legal. É legal para a gente ter interação. Quem quer se aventurar aí a fazer aqui a gente fazer um, uma rápida ideação para montar a hipótese? Vamos ver quem não vai ser tímido hoje. A galera aqui é tímida, Júlio. Quem topa aí, vai? Vai, gente, vai ser legal, porque já adianta o trabalho de vocês. Já ajuda pra caramba aí na entrega. Ó, então assim, vou começar criando uma hipótese de alguma coisa mais básica, tá? Vamos pensar no Dropbox, a gente falou bastante. Ou melhor, vamos pensar no case do Groupon. Então, qual que era a hipótese de valor desses caras, né? Acreditamos que um sistema online de disponibilização de vouchers irá resultar no quê? Que tipo de consequência? Em, em aumento por exemplo, né? Irá resultar em uma gama grande de clientes consumindo vouchers, gerando faturamento, né? A gente vai saber que tinha sucesso quando? Quando a gente perceber por exemplo, vamos pegar num período de tempo alguma métrica que é legal. Quando por exemplo, o nosso indicador de clientes tiver crescido, por exemplo, em 50% em 2 meses. Então, eu estou pegando uma hipótese que, de repente, é essa ideia de você disponibilizar voucher online. Eu acredito que isso aí vai resultar no quê? Diretamente em uma facilidade para o meu cliente, né? Que é fácil ir lá e gerar um voucher, que ele vai consumir os vouchers e que isso vai gerar renda tanto para quem fornece lá o serviço ou o produto via voucher, quanto para o próprio engine, né? Que provê isso. E eu vou saber que eu tive sucesso quando a minha massa de clientes realmente estiver crescendo e estiver gerando negócio. E aí eu tenho que colocar isso numa linha do tempo. Então é uma hipótese. De repente eu descubro, e aí a gente pode até olhar um pouco para o nosso cenário aqui, que a gente não está gerando tanto negócio assim, que o negócio não está em voucher. O negócio está em promoção, de repente. O voucher, na verdade, às vezes ele é interessante, mas realmente, às vezes, eu posso ir para uma outra linha, olhar para uma linha. Vamos pensar que eu rodei essa hipótese e entendi que não. Que o que a galera está procurando, na verdade, é um indexador de promoções, que é um outro serviço. Então, de repente, podia ser que eu pivotasse o meu negócio. Ah, não vou fazer mais um Groupon, eu vou fazer tipo um Buscapé. Isso meu cliente quer. Meu cliente não quer voucher, meu cliente quer, por exemplo, um engine para poder indexar promoções melhores. Mas o fato, essa pivotagem é um exemplo, né? Então, o ponto importante para vocês aqui é olharem um pouco para esse contexto de hipótese, quebrarem um pouco a cabeça em cima de que tipo de valor você está entregando para o teu cliente. Vocês já fizeram o exercício o Canvas de geração de valor, vocês já fizeram, né? Já sim, de proposta de valor. Então, proposta de valor você já tem, não tem? Tem. Meio caminho andado para hipótese de valor. Né? Vocês já sabem o que vai gerar valor já. Então, com base nesse output de vocês já conseguem dar uma olhada aqui sobre qual valor vocês estão gerando para o seu cliente. O que vocês precisam conectar agora é criar uma relação de causa e efeito. Essa hipótese de valor, esse valor que você está dizendo que você vai gerar, como é que eu relaciono isso com causa e efeito? Se eu entregar esse valor, qual a consequência da entrega de valor? E como é que eu percebo que realmente está acontecendo? Que seria a correlação de causa e efeito, tá? Tudo bem, gente? Eu acho que o principal ponto é o pessoal pegar que eles têm que medir o efeito.
Eu vou é falar um bem pouquinho disso isso. aqui na frente, tá? Legal. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco das métricas aí. Mas o ponto importante é, na métrica, quando você for pensar em hipótese, eu tenho que olhar para esse universo de olhar, no caso, valor, né, por exemplo. Olhar para a minha hipótese, o que eu estou propondo em geração de valor, entender se ela se realizar, qual a consequência, o que vai acontecer, né, para o meu negócio, para eu poder observar e saber se está acontecendo ou não. E quando a gente fala, seguindo um pouco mais aqui, gente, quando a gente fala aqui de métricas, porque a hipótese eu vou ter que validar através de métricas, né? Quando eu falei de resultados esperados, é métrica. Que tipo de resultado eu vou ter que observar? Isso é métrica. Então, a hipótese de valor, vocês vão ter que conectar com algum tipo de métrica, né? E a gente, quando olha para métrica, então muito cuidado, porque a gente não vai olhar para 50 métricas. Talvez 2, 3, 4 métricas. Um universo muito pequenininho de métrica, né? Mas métricas que a gente entende que ajudam a tomar valor, tá? Que criam essa relação de causa e efeito, que são assim fáceis de entender e que permitem, na verdade, permitem não só, a gente fala de são auditáveis, na verdade é que elas criam confiança, né? Eu consigo ir lá e verificar que realmente aquilo realmente está acontecendo. Então vamos entender que assim, métrica por métrica não leva a lugar nenhum. Tem que pensar em quais métricas realmente fazem sentido para validar que é a minha hipótese. Então, essa é a diferença. Uma métrica acionável é uma métrica que me ajuda, de verdade, a tomar decisão. Tá? Uma métrica de vaidade é uma métrica que não me soma nada. Ela gera um sentimento positivo, mas na prática não me ajuda a tomar decisão sobre que caminho seguir no meu negócio, ou no meu produto, ou na minha iniciativa. Tá? Então, eu vou dar um exemplo de algumas métricas que são comuns nesse universo de startups. Né? Algumas devem até conhecer, mas talvez não se apliquem a vocês, mas é um exemplo de métrica. Tá? Então, custo de aquisição de cliente, Customer Acquisition Cost, por exemplo, né? Que é quanto custa ganhar um cliente, né? De verdade, se eu estou investindo em marketing, Facebook, um monte de coisa diferente aí, como é que calculo quanto custa para mim ganhar um cliente? Então, aqui é um exemplo, tá? Eu somo todos os meus custos de aquisição, tudo que eu invisto em marketing, em vendas, em algum overhead operacional para venda, né? E aí eu verifico qual foi o meu número de clientes naquele período. O que eu investi no período nisso e quantos clientes eu ganhei. E divido um pelo outro, vou ter um coeficiente de custo de cliente. Cada cliente meu vai custar tanto. É uma métrica importante essa. Porque às vezes eu tô olhando lá para um contexto de hipótese em que eu acredito que, de repente, se eu começar a fazer, a, a divulgar o meu produto, por exemplo, em redes sociais, eu vou ter aí um retorno grande em termos de volume de vendas. Se eu chegar num canal X, eu vou escolher um canal específico lá, eu vou atuar nele, vou botar uma pessoa para fazer, tracionar isso, e pessoas é custo. Então, quanto custa para mim realmente adquirir um cliente? E aí eu olho para a quantidade de clientes que eu adquiri naquele período. Outro exemplo de métrica, taxa de retenção, né? Retention rate. E aí é importante sim, né? Quando a gente fala de retenção de clientes, né? É óbvio que é muito mais fácil eu reter do que eu adquirir um novo. Então, é um investimento muito mais barato eu atuar em cima de retenção de clientes, né? Outro ponto importante, né, quando eu falo de taxa de retenção de cliente, é que é muito mais fácil eu vender para quem já é cliente meu, né? Fazer o upsell, que a gente chama, né? Que é vender novas funcionalidades para quem já é cliente. O cara tende a comprar, né? E aí, como é que você olha para a retention rate e você calcula ela? Você olha para o número de usuários ativos que continuaram a ser clientes num período específico e divide pelo número de usuários ativos no início do período. Então, como era e quantos continuaram ativos até o final. Divido um pelo outro, eu vou ter um coeficiente de taxa de retenção. Bem simples também. E aí tem o churn rate, né? Que é assim, né? Quantos clientes param de pagar pelo seu produto num horizonte de tempo, né? Ou seja, é óbvio que eu sempre vou ter algum nível de perda de cliente, né? Mas qual que é um número, qual que é um nível de perda de cliente que é assim aceitável, que é ok, tá? E aí isso também conecta com o quê? Com a percepção de valor.
Se eu tenho muito cliente chegando e abandonando rapidamente, quer dizer que a minha proposta de valor, ela atrai, mas quando eu começo a entregar de verdade, meu cliente não fica, ele não vê valor naquilo, real naquilo. Só na proposta inicial. Então, é um negócio legal para você tentar entender aí se você realmente está gerando valor na prática, né? E aí, como é que Júlio, você olha para o churn? Oi? a Aline pediu para você repetir para um ponto. Ela está perguntando aqui, ó, você olha para onde, por favor? Acho que você comentou de olhar para. Deixa eu ver o chat para poder responder. Entendi agora. Mais difícil Número pensar de nos resultados, né? clientes. Número de clientes. Qual deles está falando ali? Retention rate ou churn rate? Pode falar, viu? Aline, quer abrir o áudio e falar alguma coisinha? O último do churn. Churn rate. Então pensa assim que você vai olhar para um período, tá? Não tem problema. Pensa que você vai olhar um período, tá? Pensa que você vai olhar um período de um mês, tá? Beleza? Naquele mês, quantos clientes deixaram de pagar pelo seu serviço? Então pensa que para cada segmento de negócio existe uma taxa de abandono diferente, né? Um churn rate diferente. Então, vamos pensar que no teu segmento, de repente, a taxa gira em torno de 5%, né? Vamos pensar que você começou a executar agora. Você tem lá, vamos pensar que você adquiriu 100 clientes quando você lançou o produto. E aí, quando você começou o primeiro mês, você percebe que você tem 100 clientes, essa taxa, ela não aumenta muito. Tipo, mensalmente eu vou ganhando 10, 5 clientes novos. Mas, na verdade, quando você olha põe uma lupa nisso, você vê que você perde 10 clientes por mês e você ganha 12, 13. Então, pensa assim comigo. Se por mês eu perco 10 e ganho 13, e o meu aumento efetivo é de 3%, né? Esse é o meu crescimento, 3%, tá? Na base. Só que 10 clientes no universo de 100 clientes é 10% de perda de cliente. Isso é muito ou é pouco? Talvez seja muito, né? E aí é interessante você entrevistar esse cara, conversar com esse cara, entender por que ele está abandonando. Claro que é importante. Porque se você for lá e entender o porquê do abandono, você vai conseguir tapar aí um buraco de vazão de cliente. E entender, de repente, pivotar teu produto, né? Lembra que a gente falou do feedback do cliente? Isso te ajuda a pegar esse feedback. Ajuda a entender se realmente aquilo que você está propondo, você está realmente entregando em termos de valor para o cliente, né? Que seja lá qual seja o valor, né? A gente fala em entregar valor para o cliente, é o valor que você está propondo entregar realmente. Lá no teu campo de geração de valor. Ficou claro para você agora? Mas eu trouxe essas métricas aqui para vocês terem uma noção de que tipo de métrica você pode olhar. Mas na prática, gente, vocês podem olhar para outras métricas. Vocês podem criar métricas, né? E aí leva a gente aqui para o próximo slide, para o próximo to-do de vocês. Uma vez que vocês entenderem quais são as hipóteses de valor e de crescimento, eu quero que vocês pensem em 3 métricas realmente acionáveis, ou seja, que realmente te ajudem a tomar a decisão e validar as hipóteses. E para essas métricas, uma breve descrição, qual a fórmula e de quando em quando você vai medir. Por exemplo, né, isso aqui passa a valer do momento em quando você lançar teu MVP. Teu MVP é o que vai ser o teu instrumento de validação de hipótese, né? A partir do momento que eu lançar meu MVP, meu ciclo vai ser de um mês de medição? Ou vai ser de 2 semanas, por exemplo? E aí, cada métrica dessa que vocês vão decidir, vão escolher para validar suas hipóteses, elas têm que ter uma formulazinha e uma frequência de medição. Então, se o meu ciclo de validação é de 2 semanas ou de 4 semanas, eu vou medir isso a cada 4 semanas, a cada 2 semanas. Então, eu tenho que também entender aí de quando em quando que eu vou coletar essas métricas aí. Eu vou coletar a métrica semanal. O meu ciclo, às vezes,
do MVP, vamos pensar que é um ciclo de um mês, por exemplo. Eu vou lançar o MVP e vou avaliar no final do primeiro mês, tá? E eu posso optar por fazer medição dessas métricas semanal ou diário. Aí eu escolho como eu quero, o que faz mais sentido para o meu negócio. Então, novamente, né, a gente partiu das hipóteses, a gente agora está escolhendo métricas que me ajudem a olhar e validar de maneira científica mesmo essas minhas hipóteses, né? Que me ajudem a tomar decisão na prática mesmo. E a gente segue para o próximo pedaço agora. Tem essa apresentação do Eric Rice, eu acho muito legal. Não vou falar agora não vou passar agora para vocês, mas é o próprio Eric Rice falando um pouquinho de métricas de vaidade. É uma entrevista que ele deu lá para o TechCrunch, que é um site muito conhecido aí de blog. Tem vários blogs, tem vários textos legais, avaliam tecnologia direto. Mas eu vou te falar que eles ficam meio com raiva do cara da entrevista, porque ele é muito chato. Mas o que o Eric Rice fala é muito legal. Então, vale a pena vocês depois verem esse vídeo do Eric Rice também, tá? Sobre métricas de vaidade, beleza? E aí, o terceiro to-do de vocês é criar a visão do MVP. Então, antes de sair pensando no MVP, qual é a hipótese, quais são as métricas, beleza. E agora, à luz disso, o que vai ser meu MVP? Para entregar o valor que eu estou precisando entregar, qual é a composição de coisas que eu tenho que fazer? Aí eu tenho uma dica para dar para vocês, tá? Talvez ajude a pensar aí. Deixa eu pegar um pedacinho aqui vou mostrar para vocês um negócio legal aqui. Alguém aqui já ouviu falar de Lean Inception? Sim, não, talvez. Estão muito mudos, gente. Mandaram no chat. Alguém já ouviu falar do quê? Eu não peguei. Lean Inception. Não. Beleza. Eu vou vou mostrar para vocês 2 slides aqui. Eu entendi Inception, achei que era do filme, mas tudo bem. Não, é Lean Inception. Eu vou mostrar para vocês um outro conceito aqui, tá? Mais para ajudar vocês aí a como modelar o MVP de vocês, tá bom? Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Inception foi um método que foi criado por um cara chamado Paulo Caroli. E o que ele faz? Né? Todo produto que você desenvolve, ou serviço, enfim, o projeto, não importa, ele tem um escopo, certo? Um escopo. E como é que eu defino esse escopo e defino o que é o meu MVP? A Lean Inception ela vem com essa proposta de ajudar você a modelar o escopo de um MVP. Tá? Então só que eu vou fazer, o que eu vou passar para vocês já é uma visãozinha mais, um pedacinho da Lean Inception, mas que eu acho que para vocês faz sentido fazer, tá? Beleza. Vamos lá. Vou compartilhar esse slide com vocês. Tem um pedacinho da Lean Inception que eu gosto bastante, que ele fala o seguinte, tá? Ele fala de você fazer um brainstorm de funcionalidades, tá? Então pensa assim, eu vou dar um jeito, vou passar para vocês agora um jeito fácil para vocês pensarem nesse pequeno backlog aí de ideias, de funções para o teu MVP, tá? Quando eu falo de funcionalidades, eu estou falando de pedacinhos de escopo, tá? Do que você vai fazer no teu produto, ou no teu serviço, ou naquilo que você está se propondo a entregar, beleza? Imagina que o primeiro passo que eu acho legal vocês pensarem é o seguinte: para esse meu serviço, produto, aquilo que eu estou entregando, quais são os 3 principais objetivos dele, né? O que eu quero entregar, olhando para minhas hipóteses aí, quais são os 3 principais objetivos desse meu produto, serviço ou solução? Então, é um ponto importante. Quais são os principais objetivos que vocês veem para
para a concepção desse seu serviço, produto ou objetivo sobre a ótica de entrega de valor, certo? Para o meu cliente. Tá? Vamos pensar assim, eu quero que meu cliente, primeiro objetivo de repente é facilitar o armazenamento de arquivos na nuvem, como o Dropbox. O segundo objetivo é garantir segurança dos dados. O terceiro objetivo, por exemplo, é facilitar o uso facilitar o uso, tornar o uso simples, quase intuitivo. Então, eu tenho 3 grandes objetivos, tá? E aí eu começo a pensar no que eu vou ter que fazer à luz desses grandes objetivos. E vou criando aí pequenas funcionalidades conectadas a esses objetivos, beleza? Então, tem objetivo, deriva o objetivo em algumas funcionalidades. Essa é uma forma de fazer isso. Então, talvez para vocês, uma forma de vocês pensarem no que você tem que fazer em termos de escopo é pensar nos 3 principais objetivos de entrega de valor para o teu cliente, sob a ótica do cliente, que eu quero entregar de valor para ele, né? E aí, embaixo disso, você começar a fazer um brainstorm do que tipo de coisas eu poderia criar no meu produto para entregar, para relacionado a esse objetivo, tá? Tem outras formas de você conduzir esse brainstorm, mas essa para vocês agora é a mais simples, tá? E tenham em mente também, vocês não fizeram nenhuma dinâmica de criação de persona ainda, certo? Fizeram sim. Fizeram? Então, tenham em mente também a persona, tá, gente? Que é para quem eu vou entregar valor. Então, se vocês já fizeram, já tem já o canvas de proposta de valor e tem já as personas, pensem nos 3 grandes objetivos de entrega de valor para esse cara. Tá? E aí as funcionalidades, você vai derivando com base nisso. Obviamente, haverão funcionalidades que talvez não estejam associadas a esses objetivos. Beleza, posso idear também separadinho, não tem problema. Mas se orientem por isso, tá bom? Aqui tem uma propostinha de usar o modelo Aro. O modelo Aro é um modelo que ajuda a forma de escrever aí essa funcionalidade, né? Essa coisa aqui, esse pedacinho de escopo, né? De backlog. Vocês podem usar esse modelinho aqui, tá? Aro, que é você ter aqui uma ação, resultado e objeto, tá? Na hora de escrever lá o papelzinho, beleza? Que pode ser num board virtual, não importa onde vai ser. Tá claro para vocês isso, gente? Isso aqui é um extra que eu estou dando para vocês para ajudar vocês aí nesse momento, que eu sinto que vocês estão precisando de técnica mesmo para poder criar essa visão inicial de MVP, certo? Foi claro para vocês? Entenderam a proposta de como começar a pensar no escopo do teu MVP? Não, tranquilo. Tá legal, sim. Bom, é um Gostei jeito, tá, bastante. gente? Acho que é o mais simples. Eu não Pra vou mim, falar pelo menos. mais, então vai confundir a cabeça de vocês, beleza? Depois que vocês fizerem esse brainstorm de funcionalidades, qual é o próximo passo que eu recomendo a vocês? Vocês vão olhar, vocês vão criar essa matriz aqui, tá? Para cada papelzinho que vocês criaram, pensa que vocês criaram um post-itzinho, né? Pensa assim, tá? Vamos pensar. Eu criei uma funcionalidade lá, nessa visão inicial aqui, um papelzinho amarelinho, eu tenho meus objetivos lá, né? Uma das coisas que eu quero fazer no meu MVP, por exemplo, é tela de login. Tudo bem? Virtual login do usuário, tá? Beleza? Tranquilo. Beleza. Tá bom. Vamos olhar para essa matriz aqui. Depois que vocês criaram todas as funcionalidades lá, aí você pega cada papelzinho daquilo lá e você olha para essa matriz. Beleza. Efetuar login do usuário, por exemplo, né? Nós, como time que vai criar isso, né? Que vai desenvolver essa funcionalidade. Do ponto de vista de negócio, tá claro o que eu tenho que fazer? Tipo, fazer login do usuário, habilitar o usuário na minha plataforma. Do ponto de vista de negócio, tá claro o que é isso? Que é habilitar o usuário para entrar no meu sistema? Vamos dizer que tá claro, beleza? Vamos pensar agora no como fazer, que é o quadrante de baixo. Então aqui, ó, o que fazer, podemos entender que é alto. Eu sei o que eu tenho que fazer, do ponto de vista de negócio.
funcionalmente, do ponto de negócio, não tem nenhuma dúvida. Eu sei o que eu tenho que fazer. Deixar o usuário entrar na plataforma. Beleza. Agora, como fazer, que é o técnico de experiência do cliente. Eu sei como fazer um engine de login para o cara poder se autenticar e entrar na plataforma? Vamos pensar que, puxa, mais ou menos, beleza? Médio. Eu sei mais ou menos qual é o caminho. Não sei exatamente, mas o caminho mais ou menos eu sei. Isso quem decide é o time, tá? É o time que está ali, é o time que vai construir essa proposta, que vai construir essa solução. Nessa matriz, aonde ele cairia? Aqui em cima, né? Aqui, olha, no que fazer alto e no como fazer médio. Vai cair no amarelinho, não vai? Uhum. Então você vai escrever essa funcionalidade num post-it amarelo. A cor do post-it vai ser amarelo, entendeu? O que isso significa? Significa que é um item que eu tenho média confiança do que tem que ser feito, tá? Não é crítico, mas minha confiança não é tão alta assim. Tudo bem? Sim, sim. E aí, se vocês caírem, vamos pensar que a gente vai cair, na medida que vocês forem puxando, fazendo isso com todas as suas funcionalidades que estão lá no seu, você pensou no seu brainstorm do que eu tenho que fazer no meu MVP, tá? Ou no meu produto, né? No meu serviço. Vai ter coisas que vão cair aqui, por exemplo, no vermelho, no alto, o que fazer. Eu sei como negócio eu quero, mas eu não sei como fazer, nem sei como implementar aquilo tecnicamente. Então vai cair aqui em cima no alto no vermelho, certo? Então a cor do postinho que vai estar esse negócio escrito vai ser vermelho. Vermelho. Essa matriz só ajuda você a entender qual é a cor do papelzinho, beleza? E o que é o papelzinho vermelho com X? É de alto risco. Então, ou seja, não quer dizer que eu não vou fazer, tá? Mas quer dizer que eu tenho um alto risco nesse item. Por exemplo, aqui. Eu tenho uma coisa que eu quero fazer, mas eu o meu conhecimento de negócio do que eu quero está baixo e o meu como fazer técnico também está baixo. Ou seja, eu não sei o que é isso. Eu não sei nem se eu preciso. Será que vale a pena fazer? Tudo bem? Sim, sim. Então, quando vocês forem, e aí uma coisa legal, quando vocês forem aí pensar em como fazer o MVP, esse é o primeiro aspecto, tá? De você, a cor do post-it, beleza? Aí vamos pensar que vocês colocaram a cor do post-it de todas as funcionalidades seguindo essa matrizinha, beleza? Correto. Próximo passo é você classificar cada papelzinho desse em termos de esforço, negócio e experiência do usuário, quanto ele vai amar. Então, para cada post-it que você colocou uma corzinha nele aqui, né, vermelho, amarelo ou verde, que são as suas funções, você vai classificar em no máximo 3 Zs, no máximo 3 cifrõezinhos, no máximo 3 coraçõezinhos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem uma funcionalidade, vamos pegar o efetuar login, beleza? Que era amarelinho, não era que a gente tinha feito o exemplo agora aqui? Sim. Efetuar login. Qual que é o esforço para eu criar o efetuar login? Vamos pensar que seja 2 Zzinhos, tá? Esforço médio. Então o médio são 2 Zzinhos, tá? Beleza, então eu vou colocar 2 Zzinhos nesse cara. Lá no cantinho eu posso escrever 2 Zzinhos, beleza? Posso escrever lá em cima 2 Zzinhos, lá no topo dele, lá do post-itzinho, tá? Beleza, sobre a ótica de negócio agora. Quanto de valor essa funcionalidade vai gerar para o meu negócio? Então, efetuar login, quanto de valor isso gera? Talvez ele habilita o cara para poder entrar, mas geração de valor para o meu negócio, vamos pensar que seja talvez um ou dois. Sim. E o quanto meu usuário vai adorar essa funcionalidade, login? Login é uma coisa tão corriqueira, né? De repente, um coraçãozinho. É. Uma coisa simples, né? Não é um. Uma coisa de outro mundo. Exatamente. Então, são 3 perguntas que vocês vão respondendo nesse post-itzinho colorido, que é onde está a tua funcionalidade, o teu escopo aí, né? Que é, quanto trabalho vai dar?
quanto de valor vai gerar para o meu negócio e quanto o meu usuário vai amar essa funcionalidade. Tudo bem? Ficou claro, gente, para vocês? Alguém está com dúvida aí? Não, tranquilo, tranquilo. Não tem muito mistério, não. E aí o último step, que é o mais legal, é o sequenciador de funcionalidade. Esse sequenciador, para mim, é a coisa mais genial do universo, tá? Você vai criar várias linhas, de 1 até 20, se precisar de 1 até 10, não importa, né? Em cada linha dessa, você pode ter no máximo 3 funcionalidades, tá? E você vai seguir essas regrinhas que estão aqui na tela para você sequenciar. Vamos lá, então. Sempre tem atenção, gente, que tem funcionalidades que são dependentes de outras, tá? Quando isso acontece, você também precisa estar atento nessas dependências, beleza? Então pensa que cada onda sua de implementação de funcionalidade dessa para o teu produto, né, teu serviço, tem no máximo 3 funcionalidades, beleza? Próxima Certo. regrinha. Uma onda não pode ter mais do que uma funcionalidade de cartão vermelho, de cor vermelha. Lembra da corzinha vermelha que a gente falou aqui atrás? Uhum. Então eu não posso ter numa onda mais do que um cartãozinho vermelho. Por quê? Por que isso é uma regra importante? Porque se eu trago muita complexidade para o começo, a chance de eu não conseguir fazer nada é muito grande. Eu tenho que diluir também o risco, né? Então, às vezes, gente, o que acontece às vezes? Às vezes, quando eu faço essa dinâmica aqui de mapear as cores das funcionalidades, e eu vejo que só tem vermelho, o que eu tenho que fazer antes de ir para frente? Conseguir fazer ela deixar de ser vermelha. Exatamente. Aumentar meu entendimento. Entendimento ou tanto de negócio, ou técnico, ou os dois no caso. Exatamente isso. Então, Tá. se vocês perceberem que tem muita coisa vermelha, antes de eu dar o próximo passo, esclarece um pouco mais os itens vermelhos para depois seguir, entendeu? É mais uma dica para vocês, tá? Porque senão, quando chegar no sequenciador, o que vai acontecer? Tudo vermelho. E aí vocês não vão conseguir seguir para frente. Beleza, próxima regrinha aqui do sequenciador. Uma onda não pode conter somente cartões vermelhos e amarelos. Eu tenho que ter pelo menos um cartãozinho verde no meio. Ou seja, tem que ter um mix de coisas complexas e coisas simples para fazer. Próxima regrinha aqui. A soma de esforço de tudo que eu vou fazer numa onda não pode ter mais de 5 E's. Ou seja, cada papelzinho desse eu não classifiquei em termos de 1 E, 2 E ou 3 E's. Sim. Se eu somar os 3 papeizinhos que estão naquela onda, eu não posso ter mais do que 5 E's. Ou seja, eu não posso carregar demais em termos de esforço, entendeu? Tem que ter um mix ali de coisa mais simples e mais difícil de fazer. Beleza? Próxima regrinha. A gente não olhou também para o valor que isso gera para o negócio? Para cada papelzinho desse? Sim. Então, a soma do valor das 3 funcionalidades numa onda não pode ser menor do que 4 cifrõezinhos. Ou seja, eu tenho que entregar valor nas ondas. Se eu fizer uma onda com 3 funcionalidades que entregam um cifrãozinho, o que eu estou fazendo? Entregando baixo valor para o meu negócio. Seja lá o que é valor para o meu negócio, beleza? Você tem que definir o que é isso, né? Tá. E aí o último item aqui é uma onda não pode ter menos do que duas features. Ponto importante para vocês. Às vezes, essas regras aqui, tem uma regrinha ou outra que você vai precisar dar. Às vezes você não vai conseguir ser tão pau a pau, pedra a pedra. Tá tão assim, 880, beleza? Às vezes, flexibilizar uma regrinha ou outra faz sentido, beleza? Por exemplo, tá? Às vezes, eu tenho uma onda que vai, sei lá, vou entregar 6 vezes. E eu não quero mudar por alguma razão.
beleza. Acho que aí é uma assim, flexibilizar um pouquinho aqui esse aquecedor não tem problema, tá? Não flexibilizar demais, beleza? Tudo bem, gente? Sim, sim, tranquilo. Então, assim, fiquem atentos nas dependências, porque isso aqui é uma discussão que o grupo tem que fazer para ordenar aquilo que tem que ser feito, né? Em termos de funcionalidade para o teu serviço, produto. Fiquem atentos nas dependências. Às vezes tem uma coisa que tem pouco valor, o meu usuário não vai amar muito e o esforço é alto. Mas às vezes é uma dependência para uma coisa que entrega alto valor e meu usuário vai amar. Então, às vezes, sou obrigado a trazer uma coisa dessa para cima. Por quê? Porque é dependente. Cria dependência é uma coisa que para mim é muito importante, por exemplo. Tudo bem? Tranquilo. E aí, uma vez que você fez isso aqui, vamos pensar que vocês fizeram aqui, que tem muita funcionalidade e deu umas 10 ondas, tá? Não tem problema. A quantidade de ondas não importa, tá? Aí você vai fazer a seguinte crítica. Para validar as hipóteses que eu tenho que validar, para entregar valor para o meu cliente, pelo menos um pouco de valor para o meu cliente, aonde eu devo considerar que para o meu MVP? O meu MVP ele vai até a onda 3, por exemplo. Aí eu coloco um post-it assim, o meu MVP ele para aqui. Até aqui é MVP. Daqui para frente são releases próximas, coisas que eu vou fazer no futuro depois de validar meu MVP. Porque quando vocês fazem um brainstorming aqui atrás, quando vocês fizerem um brainstorming de funcionalidades, vai surgir um monte de coisa que às vezes não faz sentido tá dentro do MVP, entendeu? Mas que para o produto faz sentido na evolução dele. Eu não vou descartar. O que eu vou fazer é o seguinte, beleza. O meu MVP, ele vai parar na onda 4. Na onda 4 eu estou entregando um pouco de valor, estou entregando um pouco de... eu entrego ao meu cliente uma funcionalidade legal, eu consigo validar minhas hipóteses. Dali para frente, eu vou fazer nas próximas iterações que eu quiser. Após eu validar as minhas hipóteses fundamentais aí através do meu MVP. Tudo bem, gente? Eu vou separar esses slides aqui para vocês. Tá gravado também, tá, Júlio? Mas legal você separar, que daí a gente acrescenta nos isso não estava no slides plano para original, eles. tá? No plano original eu não ia falar sobre isso, tá? Mas aqui eu acho que, como você falou que estão precisando de técnica mesmo, e eu sinto que essa composição do MVP é uma dúvida grande, eu acho que fez sentido trazer um pouco disso para agora, tá? Legal. Eu vou só... Vocês têm perguntas, pessoal? Tem mais um pedacinho de conteúdo ainda, tá, gente? Ah, boa. Só um minutinho. Tá tudo bem para vocês o tempo aí? A gente vai ir um pouquinho mais longe? Não, tranquilo. Sim. Tá de boa. Tá bom. Boa. Eu estou só agrupando esses slides a mais aqui no material de vocês. Para vocês depois poderem consultar, tá? Ó, então aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu criei mais 3 slides aqui, né? Tem aqui, ó, terceiro to-do, visão de MVP, tá? Então, foco na avaliação de hipóteses, quais são os grandes marcos, criar um protótipo de baixa fidelidade. E aqui eu estou falando, ó, esse brainstorming de funcionalidades para vocês fazerem. Revisão técnica de negócio, UX, nível de confiança das funcionalidades, né? Medir o nível de confiança das funcionalidades. E aí, como que eu avanço para isso, né? Como é que eu classifico elas em izinhos? Ou em izinhos, cifrãozinhos e coraçõezinhos.
e depois como é que eu distribuo isso e descubro o meu MVP. Eu sumarizei para vocês aqui um conteúdo gigante do Lean Inception, mas só para aquilo que vocês realmente precisam fazer nesse momento, beleza? O Lean Inception é muito maior que isso, mas isso que vocês vão fazer agora já é o suficiente para vocês começarem, tá? O último ponto importante. Uma vez que vocês... Vamos pensar que vocês sequenciaram aqui e descobriram o MVP, tudo bem? Que permite validar as hipóteses, coletar as métricas e tudo mais e aprender com aquilo que vocês precisam validar em termos de entrega de valor. O próximo passo é vocês criarem um protótipo bem simples desse MVP. E esse protótipo, ele é o que a gente chama de baixa fidelidade. O que isso quer dizer, tá? O que é um protótipo de baixa fidelidade? É algo muito rascunhado, muito simples, só para você coletar um feedback inicial se o caminho que você está indo para o seu MVP faz sentido. Tá? Geralmente, para fazer esse protótipo de baixa fidelidade, a gente vai para algumas técnicas, que é construir um storyboard, ou desenhar alguns wireframes, ou fazer os dois, storyboard mais wireframes. Então, para deixar a vida de vocês mais fácil para fazer isso, eu separei aqui, deixa eu pegar para vocês aqui um minutinho. Só um segundo, deixa eu ver aqui. Meu filho me ligando. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Até perdi o fio da meada aqui. Ih, criançada. Ah, lembrei. Tá aqui. Vamos lá. Então, para quem for criar um storytelling para mostrar o que é o produto, o serviço, né? O que é mostrar o MVP, tá? Mas se for, vamos pensar que é um serviço, por exemplo, não é um produto, não é um sistema, tá? Então, contar uma história, ou seja, fazer um storyboard faz muito sentido, tá? Então, aí tem a SAP tem um projeto que é aberto que chama aqui, ó, chama SAP Sims, tá? O que é o bendito SAP Sims? Esse negócio muito legal. SAP Sims é isso aqui, ó. Eles deixam você baixar gratuitamente isso. É um conjunto, uma biblioteca de assets para você construir um storyboard. Só que isso pode ser feito tanto impresso e recortado, quanto eles serem também isso aqui em PowerPoint, os templates em PowerPoint. Então você pode criar o seu storyboard em PowerPoint daí. Bem simplesinho. Tem os bonequinhos, tem os lugares, tem os balãozinhos de fala. Para você, quando você está desenhando um serviço e quer mostrar o teu MVP, de repente essa é uma forma legal de você mostrar, criar um protótipo e coletar os primeiros feedbacks do teu MVP, entendeu? Beleza, gente? Tranquilo. Agora, se vocês forem para uma linha de também ou fazer um pequeno wireframe, né? Se desenhar umas telinhas super rascunhadinhas, vocês podem usar o Figma. Vou colocar aqui no chat também, tá? Que é esse carinha aqui, tá? Tá no chat também. E o Figma é um produtinho bem simples, super legalzinho, para você permite você criar protótipos bem basiquinhos, bem simplesinhos, tá? Mas que é até interativo. Você consegue mostrar o protótipo funcionando, clicando, abrindo. Mas é muito simples a forma de fazer isso aqui, tá? Dentro do Figma. E é muito intuitivo, muito simples. E a vantagem é que ele tem aqui, se for em pricing, ele tem um plano free, starter, tá vendo? Para até 2 ou 3 editores, até 3 projetos. Vocês vão ter só um projeto, então não vejo problema nisso, certo? E o histórico de alteração ele vai guardar 30 dias. Né? Você não vai precisar de um histórico de alteração tão grande. Mas a conta fica sempre gratuita. Então, vocês conseguem desenhar aqui essa visão das telas, né? Desse teu MVP de maneira bem simples aqui. Então, os seus wireframes vão ficar bem bonitinhos aqui no Figma, tá? Online e tal, bem legalzinho. Tem outro que é o Marvel. O Marvel é um outro carinha que faz isso também. Mas o Marvel, ele tem um plano free também, se vocês querem olhar o Marvel eu vou colocar também no chat, aí vocês podem também optar, né, se quiserem.
O Marvel também tem um planinho free, que é um outro produtinho para você fazer essa parte de wireframes, né, de baixa definição. Deixa eu ver aqui. Caramba, deixa eu fechar aqui. Beleza. Mas o Marvel, ele permite só um usuário, um projetinho só. E um testinho simples para cada protótipo. Então, o plano dele gratuito é mais limitante, né? Beleza? Ou não quero usar nem Marvel nem Figma, eu quero usar PowerPoint. Meu, zero problema também. É só para um desenho de tela. Eu quero rascunhar isso em folha 4. Zero problema. Tem muito... Se vocês forem no Google, né? E forem procurar, por exemplo, né? Wireframe. Low Resolution, né? Não, em baixa fidelidade, desculpa. Low Fidelity. Vou mostrar para vocês aqui o que vocês vão achar, tá? Só um minutinho. Isso aqui, por exemplo, é um wireframe em baixa definição. Baixa fidelidade, desculpa. Olha só, desenho de tela, botãozinho, eu consigo ver aqui os sliders, botõezinhos, tá vendo? Isso aqui é baixa fidelidade. É claro que você fizer na mão, fizendo Figma, fica mais bonitinho e você pode interagir mais com ele. Mas isso aqui também já serve para você começar a coletar feedback, tá? Então, se você tiver dificuldade nas ferramentas, partam para o feijão com arroz. Não tem problema nisso. Tudo bem, gente? Tranquilo. Tá claro o que você tem que fazer aqui em relação a esse terceiro to-do? Uhum. De verdade? Se vocês aí tiverem alguma dúvida, vocês podem me acessar, tá bom? Ô, Júlio, deixa eu fazer uma pergunta. Nossa. Eu não sei se já é hora, mas enfim. Em questão lá aos post-its, né? Eu estava pensando o seguinte, a minha equipe, por exemplo, são 3 estão em São Carlos, aí em São Carlos, eu em Rio Claro e eu acho que em Dayatuba. Tá bom. Não tem como a gente, né, organizar isso aí com post-it real. Se tem alguma ferramenta que pode ajudar a gente, por exemplo, eu trabalho muito com o Trello e com a Asana, né, na empresa que eu trabalho. Eu ia sugerir um Mural para você, tá? Mural. Eu vou colocar aqui no chat. Tá, legal. Legal. Essa é a ferramenta que eu sugiro para vocês, tá? Tem um planinho gratuito dela também, tá? Vou mostrar para vocês o Mural aqui e mostrar alguns exemplos para vocês, tá bom? Imagina que vocês podem abrir uma call, sei lá, vocês podem fazer um hangout de repente, tá? Uhum. E aí todo mundo, você cria um muralzinho aqui, eu vou mostrar, eu tenho um login aqui no Mural, que eu uso bastante o Mural para coisas, para os meus workshops, por exemplo, tá? Vou mostrar Legal. uma coisa que eu montei aqui, para um workshop de Leanception mesmo. Não, vou mostrar um workshop mais simples, de Design Thinking, por exemplo, tá? Ó, esse aqui é um mural de Design Thinking, vários murais de Design Thinking criados, tá? Essa ferramenta permite que eu crie desde vários murais agrupados juntos, ó, com post-its bonitinhos, tá? Conectados, tudo mais. Tá me ouvindo, gente? Deu? Sim. Putz, cara, isso é um negócio que eu posso levar lá para a empresa também. Posso puxar post-its fazendo. Tem mais, eu posso criar murais mais simples. Eu vou criar um mural para vocês verem como é babaca isso aqui, tá? Eu vou criar um muralzinho novo aqui. Esse aqui. Vou criar um muralzinho bem simples aqui, ó. E tem até templates criados aqui já, tá? Vários templates. Mas não, eu quero criar um template do zero, por exemplo, um branquinho, tá? Beleza. E aqui, ó, cliquei aqui, post-it, arrastei, post-it. Então, não tinha lá as cores dos post-it que eu tenho que ter, eu posso puxar as corzinhas aqui, eu posso ir colocando aqui, 100%. eu posso colocando aqui, eu posso colocar um outro post-itzinho, posso colocar tudo em post-it grande, fazer um pequenininho de repente, para colocar 2 Ezinhos. Não tem os Ezinhos lá que a gente falou? Sim. Posso colocar uma corzinha diferente aqui, de repente, sei lá, uma laranja, de repente, coloca um cantinho aqui, ó. Jogo para cima.
Aí eu posso criar também. Aqui te dá liberdade de fazer o que você quiser, tamanho do quadro. Depois você dá um nome para ele e vou lá, pronto. Depois se você der um share aqui, ó, Vitor Link, vou gerar um link de visitante aqui, tá? E vou lançar para vocês aqui, tá bom? Aí vocês entram para ver. Beleza. Tá? Ó, vou colocar aqui no chat para vocês aqui um link para vocês testarem um mural lá, tá? Esse mural que eu criei agora. Entrem lá agora, gente, para vocês brincarem. Cliquem aqui no sinalzinho do post-it e tentem arrastar um post-it de escrever alguma coisa, fazer alguma coisa aí. Eu tô vendo você mexer aqui, deixa eu só. Isso. Beleza. Tenta arrastar um post-it novo, tenta escrever num outro post-it. Arrastar, 2 cliques e escrever, gente. Ou botão direito, editar, né? Tanto faz. Cara, isso é muito legal, meu. E se põe isso Não conhecia. junto com uma call, acabou. Você faz a mesma dinâmica presencial no virtual. Muito bom. Para fazer esse trabalho que eu mostrei para vocês agora, essa ferramenta atende 100% vocês. Só um minutinho, gente. Pronto, gente. Beleza, então eu queria que você experimentasse a ferramenta, é uma ferramenta legal para vocês fazerem esse trabalho aí, tá bom? E o que mais de dica para vocês agora? Além disso, assim, uma vez que vocês fizerem MVP, fizerem protótipo, vocês já podem testar o protótipo, tá? Esses wireframes ou o próprio storyboard de vocês, vocês já podem testar com gente real, inclusive, tá, gente? Para coletar feedback já. E aí, depois quando você... Os primeiros feedbacks são importantes, depois quando você fizer e botar para rodar de verdade o MVP, depois desse primeiro protótipo, vocês, uma vez que vocês rodarem a primeira iteração, um mês, por exemplo, rodarem um mês com ele, tiverem construído o MVP e estiverem rodando com ele após um mês. Aí, e vocês olharem para as métricas e conseguirem olhar para as hipóteses, para ver se validar as hipóteses, vocês vão tomar a decisão se vale a pena mudar ou perseverar no caminho que vocês tomaram aí. Essa figurinha achei muito engraçado, né? A mulher falando, eu não estou deixando você, estou pivotando para outro cara. Essa é startupeira. Com certeza, né? Isso aqui é motores de crescimento, é mais uma provocaçãozinha, né? O Lean Startup, ele também traz essa... É mais para vocês pensarem no futuro aí, de como é que meu negócio vai parar de pé, se for um negócio comercial, né? Que se é um negócio que está muito ligado, como é que eu vou crescer? Eu vou investir em publicidade paga? Eu vou para uma linha de boca a boca para o viral? Eu vou olhando muito mais para tentar correr atrás do meu cliente, né? Tipo, aqueles caras que ficam mandando para você mensagenzinha no browser para você, você comprou outra coisa, não fechou o pedido. Então, que tipo de tática você vai usar para turbinar o teu motor de crescimento, né? Isso aqui já é um item que eu acho que para vocês agora talvez não seja o foco principal do trabalho de vocês nesse momento, tá bom? Está no momento ainda mais embrionário, eu acho ainda. Beleza, gente? E aí, não se esqueçam disso. E isso aqui é o resumo do Lean Startup. Eu vou construir experimentos, vou olhar para... Quando eu definir as minhas métricas, eu vou ver como se eu nunca rodei, eu não tenho histórico, beleza. Se eu já rodei, eu vou ter histórico. Aí eu vou rodar o meu experimento, vou construir, botar ele para rodar, vou mensurar olhando para as métricas, vou analisar os resultados. A partir dos resultados, eu aprendo e valido as minhas hipóteses.
decido se eu vou pivotar ou perseverar, e aí eu crio novas hipóteses e continuo rodando esse ciclo. Tá? Isso é um resuminho bem legal da linha startup, tá? E é isso aí, galera. Isso que eu tinha planejado para hoje para vocês. Pô, 100%. Gostaram? Não Muito bom. gostaram? Muito bom, muito bom. Não respondeu? Eu deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat agora. Chat, beleza. Consigo anexar arquivo aqui? Não tenho poder para anexar arquivo aqui, né? Acho que anexar não. Você pode me enviar, Júlio, que deu a gente tem o Classroom, eu adiciono lá para eles. Peraí, como eu gerei uma versão nova desses slides agora, eu vou mandar para você agora essa versão nova com esses slides adicionais, tá? Se você quiser parar de compartilhar a tela, aí fica Com certeza vou fazer isso. boa. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, se vocês quiserem ir mandando perguntas no chat já, já dá para ir adiantando aí enquanto o Júlio tá arrumando as coisas. Ou se quiserem fazer abrindo o microfone também. Quem também estiver Matheus, mandei para você o tranquilo, PDF, tá? boa, obrigado. Quem também já estiver tranquilo e satisfeito também já podem saindo, fiquem tranquilos. Também tenham uma boa noite aí. Podemos ficar para as conversas aqui que vão rolar e as perguntas. Agradecer vocês aí pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido legal. E se tiver dúvida aí, também fique à vontade, tá bom? Ó, já tem uma aqui da Nathalie. Eu vou trabalhar com uma embalagem sustentável de alimentos. Não sei como fazer um MVP sem ser físico, um protótipo. Como que você me recomendaria? Então, no seu caso, pensa que o teu protótipo, pensa que a gente pode ir para uma linha de você fazer ele de maneira mais simplista, tá? É que assim, o teu produto, na verdade, só para entender, é um novo tipo de material ou é um novo tipo de embalagem? É um novo tipo de material. De material. E você, talvez seja legal então você fazer um storyboard. Mostrando o benefício, mostrando a geração de valor dele, entendeu? O do Dropbox é legal, eu acho. Por exemplo, também, em um dos momentos ali que ele estava falando do Dropbox, Nathalie, o Dropbox fez um videozinho que ele estava tentando explicar como funcionava a nuvem, né? Porque na época nem o pessoal tinha esse conceito de drive, de nuvem, que você consegue colocar isso. Então eles criaram um vídeo com esse storyboard aí do Júlio, né? Que você mostra como está acontecendo a história, e no final eles colocavam um botão. Aí com esse botão ali, tipo, era assim, ó, quero utilizar. Entendeu? Eu quero comprar, ou quero alguma coisa assim. Tipo, isso, a pessoa clica e ela deixava um e-mail. Aí só dela deixar o e-mail ali, você já tinha uma validação, você já tinha uma métrica que tem uma pessoa interessada em comprar uma embalagem dessa, com esse material, sabe? Então, pelo menos você começa a validar que as pessoas têm interesse, sabe? E mesmo que o material não esteja pronto ainda, às vezes você pode criar esse vídeo explicando as coisas, você criar esse storyboard, igual o Júlio mencionou. Você pode fazer até através de uma foto fictícia, entendeu? Só e comentar qual é o material, a propriedade do material, já que você já tem ele desenvolvido. Você coloca tudo certinho ali e coloca uma foto que se assemelharia ao material, assim, no máximo, né? E com a embalagem. E aí você vê se tem pessoas com interesse, você consegue até colocar algum preço, ver qual que é o preço mais adequado, e se as pessoas vão deixando o e-mail ali, você pode até fazer tipo uma pré-venda, sabe? E se você atingir... Foi até um exemplo que o Arthur deu no início, na palestra de Customer Development, que tipo, teve um hacka que eles participaram que o pessoal fez um álcool gel vegano. Só que, tipo, eles nem tinham desenvolvido ainda o álcool gel vegano, eles tinham uma proposta, tinham uma química desenvolvendo, mas não estava pronto ainda. E como você faz um MVP de um álcool gel? Entendeu? Que daí até a pessoa vai usar.
Então, eles tinham só não tinham tempo para desenvolver, então o que eles fizeram? Fizeram uma página, pode ser um Instagram, pode ser, sei lá, qualquer coisa, bota uma imagem lá, bota um vídeo e tenta vender. Aí tem, sei lá, 100 pessoas pedindo já. Eles já têm a lista. Eles deu mais um mês, eles agora que já acabou até o Haka e eles até pegaram uma posição legal, eles estão vendendo álcool gel vegano e eles desenvolveram mesmo agora, era uma pré-venda, né? E depois, sei lá, você coloca ali, ó, tem 100 pessoas na minha pré-venda já querendo comprar. Tá validado ou não tá? Olha só, 100 pessoas interessadas, entendeu? Aí você só tem que eu acho que é meio que nesse sentido. Você faz um teste aí de interesse, sabe? Isso já é um Legal. MVP. Bom, Matheus, e aí é um jeito de você começar a validar a hipótese, né? É, você coloca várias hipóteses ali. Uhum. Obrigada. Mais alguma pergunta aí? É a chance, galera. Vocês têm que desenvolver MVP, traz essa dificuldade aí que o Júlio vai ajudar. A gente mesmo, a gente vai se ajudando aqui, né? É. Eu tenho uma pergunta. A gente tem uma proposta que a gente dependeria, tipo, de permissão de outros lugares, de outras pessoas para aplicar, que não é tão simples a gente conseguir esse acesso, né? Então, tipo, porque envolve, né, questão de saúde, questão de burocracia, e aí a gente está tentando ver se consegue parar o MVP baseado em si na tecnologia e não na experiência com o cliente. E aí, como que a gente poderia tipo, ter uma orientação melhor em relação a isso? Porque a gente conseguiria testar a funcionalidade, mas a parte de ser efetivo com quem a gente quer atender, não conseguiria fazer no MVP. Tá bom? Beleza, o que você está dizendo é o seguinte, né? Eu não consigo botar para rodar de verdade um MVP. Sem antes eu fazer as parcerias, perfeito? Isso, Mas eu consigo mostrar o valor que eu estou gerando. Eu consigo dar exemplos claros da geração de valor. Ou seja, eu consigo mostrar a tela, eu consigo mostrar isso, aquilo, como funcionaria. Perfeito? certo. Então, nesse caso aí, assim, você vai parar no protótipo. Porque talvez você não... Porque se o teu produto ou serviço depende dessa parceria para funcionar, e você não entrega valor nenhum antes de você fazer um nível mínimo de parceria, a questão toda é você pensar o seguinte: qual é o mínimo que você precisa para começar a rodar como MVP? Em termos de parceria, em termos de acordos aí para o negócio começar a tracionar. Então, vale a pena você investir no protótipo, porque o protótipo vai te ajudar, inclusive, na questão de você fechar as parcerias que você precisa fechar, né? Mas sempre vá com a visão do mínimo que você precisa para começar a rodar e começar a entregar algum valor. Às vezes eu tenho que fazer, sei lá, 3 ou 4 parcerias complexas e tal. Gente, se eu, de repente eu conseguir fechar uma, entregar um pedaço de valor, já vale a pena. Então, eu teria que pensar num protótipo que eu pudesse apresentar logo ao primeiro parceiro que eu conseguisse implementar como um MVP. E pensa que é um protótipo para você conseguir fechar as parcerias que você precisa, o mínimo de que você precisa para poder começar e rodar o MVP. De verdade, construir um MVP de verdade, né? O protótipo não é MVP, certo? Protótipo é MVP é MVP. Então você vai criar um protótipo, que pode ser de baixa definição, ou um pouquinho mais bonitinho, de como funcionaria o teu serviço, teu serviço e produto. Para você pegar feedback e mostrar para os seus parceiros a tua proposta de valor. Beleza? Agora, o teu MVP, ele é real. Ele está no mundo real, ele está realmente entregando valor. Para você, se você está falando que o teu serviço depende, teu produto depende realmente da parceria para começar a gerar algum valor, o que é o mínimo que eu preciso entregar para esse contexto? O teu protótipo, ele é um protótipo à luz do que vai ser seu MVP, claro, né? Mas ele não é de verdade, vamos chamar assim, o protótipo. O protótipo é só uma simulação. Já o MVP é para valer. Quer falar alguma coisa aí, Matheus? Mandaram mais uma pergunta ali, tipo, de se não conseguiram fechar mais nenhum
Se não conseguir fechar nenhuma parceria. A pergunta é, aí você entende que se não tiver nenhuma parceria, o teu produto, essa tua proposta, ela não vinga como MVP? Se você falar que não, aí você parte para pivotar, para mudar o teu rumo. Porque se você não consegue, se você depende da parceria, você não consegue, através do teu protótipo, articular essa parceria e fazer ela vingar, mesmo que de maneira mínima, você não tem como viabilizar o teu serviço, produto, né? E você tem que pivotar, repensar ele de uma maneira que você consiga seguir adiante, ou com outras parcerias, ou sem parceria. De repente, com uma outra entrega Aí, de valor. eu tenho uma pergunta específica que eu acho que deve estar de encontro com essa pergunta, em relação a que acho que é o próprio desafio, né, da UFSCar, que a gente tem o tempo para fazer isso, né? Então, a gente tem até semana que vem para entregar esse do MVP e já depois vai começar a parte das apresentações também, né? Então, igual no nosso Entregar caso, entregar o protótipo do MVP. ah, porque, tipo, tem, no nosso caso, pelo menos a priori, a gente está enxergando que isso é muito viável de fazer, porém a gente teria tipo, um tempo mais longo do que o desafio para fazer essas parcerias para começar a implementar. Mas as E parcerias, aí, a parceria você não vai realizar nessas 2 semanas, tá? uhum. Então é só o seu protótipo do seu MVP. Eu acho que a intenção, Pamela, é que assim, o desafio mesmo, vamos lá, a missão do evento é desenvolver soluções, tipo, ajudar pessoas a criarem soluções para esse momento do corona. E se vocês estão estruturando tudo isso, está chegando no momento do MVP, a gente está querendo que vocês realmente criem pelo menos a solução e deem alguma forma de testar ela, é porque daí vocês já vão estar com quase tudo pronto para, tipo assim, entre aspas, para você realmente ir para o mercado e aí continuar aprimorando, né? Então você vai ter feito toda a parte inicial assim para iniciar você vai ter criado um produto, evidentemente. E aí essa questão comercial, até que são os temas das próximas palestras, você vai desenvolver tipo um cenário bem pós desafio. Tipo, a intenção aqui no desafio é tipo, putz, já sou a empresa que está vendendo para todo mundo e já estou fazendo isso acontecer dentro do desafio. É com relação à solução que realmente tem mais potencial e desenvolveu isso. Claro que se você mostrar, tipo, testando o MVP que tem, tipo, muita gente já interessada em utilizar o desafio, por exemplo, já tem parcerias em mente, porque as pessoas ficaram interessadas em fazer uma parceria. Só de ter uma pessoa interessada em fazer uma parceria já é uma validação até, vamos dizer. Porque daí a pessoa está querendo ser parceira, quer dizer que tem valor ali. Então, buscar uma validação de parceria, buscar alguns tipos de validação, enfim, vão contribuir muito nesse momento, mas o principal é vocês continuarem com esses projetos depois do desafio. Isso é o principal, assim, na verdade. Não sei se respondeu. Não, acho que respondeu bem. Não tinha pensado essa parte de fazer um questionário para ver se a pessoa estaria disposta a parceria, assim, também. Eu acho que é um bom modelo de testar se seria aceito também ou não, né? Já que a gente não vai conseguir fazer o MVP para ter a parceria. Então, acho que essa aí contempla bastante coisa que a gente poderia abordar, assim, né? Que está nas nossas mãos. Legal. Assim, pensa muito assim, eu vou criar o protótipo, vou definir qual vai ser o meu MVP e criar o protótipo. Mas eu não vou implementar o meu MVP de verdade, agora. Tá? Esse é o de baixíssima fidelidade, né? É um rascunho do que vai ser o teu MVP. Sim, muito obrigada. Esclareceu bastante. Legal. Perguntas ainda, pessoal? Do jeito não. Então é isso. Fechamos, Obrigado, gente. Júlio. A gente Queria acabou avançando um agradecer pouco aí. mais no tempo aí, porque o assunto foi legal e vocês também acham que é muito relevante para vocês, né? Espero que tenham curtido. Que bom. Obrigado, então, Beleza? Júlio. Também vai ter os slides, também quem
quiser entrar em contato, mandar perguntas ainda para o Júlio vai estar à disposição aí. E é isso. Bom, pessoal, boa noite. Fiquem firmes nas ideias, nos problemas. Não se apeguem a ideias, pivotem se precisar. Mas vamos aí com raça e fazer essa última entrega aí que está acabando. Valeu, pessoal. Tchau. Bom, gente, um abraço, viu? Tchau, tchau.